Queria que você me falasse um pouquinho da tua trajetória no rádio, só para a gente conhecer um pouquinho aí de você, para quem ainda não te conhece. Você é daqui do Prazer, Paraná, né? Você é aqui do Paraná. sou, sou do Legal. Paraná. Nasci em Jacarezinho, Norte Pioneiro, mas me criei em Santo Antônio da Platina. São cidades vizinhas, mais ou menos 20 quilômetros uma da outra. Minha família toda é de Santo Antônio da Platina e a minha família sempre foi muito ligada ao rádio. Sempre ouviu muito rádio. A minha mãe sempre gostou muito de rádio, apesar de não participar, de não mandar carta, de não ligar lá, mas todos os dias de manhã o rádio fazia parte ali da nossa rotina do café da manhã. Rádio AM. Então eu cresci ouvindo rádio e daí surgiu essa paixão, esse interesse, né? Desde muito cedo. Eu me lembro que eu brincava de ser um apresentador de um programa de rádio com 6, 7 anos. Não sabia que aquilo poderia se tornar minha carreira, minha profissão, mas eu já tinha esse interesse. Aí, bem jovem, mais ou menos com uns 14, 15 anos, eu fiz meu primeiro teste na rádio de lá, uma rádio AM, que também era FM, né, da mesma família. Aí eu era muito novo, inexperiente, comecei como operador, aí logo depois passei a locutor da Rádio FM com 15 anos e estou aqui até hoje com 32 anos de profissão. Quem fizer as contas vai saber a minha idade atual, né? Aí fiquei lá 10 anos, depois vim para Brasília e aqui trabalhei em algumas emissoras de rádio e também de TV, programas de TV, é, até chegar na emissora que eu estou hoje, há 20 anos. Comecei como apresentador e aí fui galgando posições. Hoje eu sou o diretor da rede Clube FM. Sim. Que é uma rede que está aí em várias cidades, né? Está expandindo, inclusive, né? Isso, várias cidades, são 12 estados, 39 cidades, um alcance aí aproximado de 40 milhões de ouvintes por mês alcançados pelo nosso sinal. Muito bom. Arthur, então, Do depois Paraná, Palotina e Foz do Iguaçu. verdade, temos aqui no Paraná duas, né, que são Clube FM, tá certo. Isso. E, inclusive, Arthur, depois de toda essa tua trajetória, né, todas essas décadas aí já consolidadas, agora você está vivendo um novo momento, tanto para o meio rádio, que está experimentando aí conhecer pessoas nos seus bastidores, na sua vida pessoal, e até conhecer um pouquinho dos bastidores de rádio, que traz também uma curiosidade. E o resto do país também está te conhecendo como o pai da Lulu, né, que está fazendo um baita sucesso, porque você começou a trabalhar também com essas redes sociais, trazendo um pouquinho do seu dia a dia, e lógico, né, ela é incrível e cativou todo mundo. Enfim, a família de vocês acabou ganhando um espaço aí no dia a dia dos brasileiros aí também. E o rádio acaba indo junto, né, porque a gente acaba também acompanhando um pouquinho disso. Queria que você comentasse como é que isso começou e como é que isso está interferindo aí na tua rotina dentro da gestão dessa rede de rádios também. Legal. Bom, as redes sociais sempre fizeram parte da rotina profissional, desde que as redes, né, cada uma das plataformas surgiu, eu sempre tive meu perfil. E à medida que o interesse aumentando, a gente também passa a acompanhar mais de perto, né? Primeiro Orkut, depois Facebook, mais tarde o Instagram. O Instagram teve um período ali que era bastante popular, mas não como é hoje. Enfim, toda vez que surge uma rede nova, eu procuro ter o meu perfil lá e etc. Mas sempre com esse foco da divulgação profissional. Era uma rede puramente para falar de trabalho. Em alguns momentos eu abria o espaço ali para trazer algum tipo de informação pessoal, algum conteúdo diferente do conteúdo do rádio. A mais recente não, mas uma das mais recentes foi o TikTok. Eu me lembro que no ano passado, exatamente 12 meses atrás, nós estamos falando no dia 3 de outubro de 2023. Então, há 12 meses atrás, exatamente, eu estava aqui na rádio, num sábado, recebendo colegas, donos de rádio, uma rádio de São Paulo, que estava aqui, amigos visitando, e nessa mesma sala que eu estou, e a conversa estava muito boa, muito fluida tal, e eu sempre trago a minha família faz parte do meu dia a dia aqui, eles estão sempre aqui. Mas naquele dia, era um sábado na hora do almoço, então, bebê, né? A Luísa tinha 2 anos na época, a criança fica um pouco ansiosa, tal, e a conversa era uma conversa descontraída, mas também profissional. Então, eu dei uma olhada assim para a Maju, que é minha esposa, também jornalista, também radialista, e ela percebeu que naquele momento, talvez para a reunião ficar um pouco mais
corporativa, que era importante que a Lulu, né, saísse um pouquinho, tal. Normal, coisa do dia a dia mesmo. No que elas saíram, a Lulu olhou para a mãe e indicou o estúdio, que fica logo aqui à frente, é o estúdio, inclusive, que eu gravo um podcast diariamente. E elas foram lá e começaram a simular uma entrevista. Ou seja, a Luísa estava reproduzindo o que ela viu o pai fazer. E ficou bonitinho, ficou fofinho, isso era um sábado, enfim. E nós estávamos acostumados, Juliana, a compartilhar já um pouco mais da nossa vida pessoal, porque por causa da pandemia, os nossos pais não tinham contato com ela tão frequente como deveria ser. Então, a Luísa, sendo entrevistada, reproduzindo um programa de rádio, reproduzindo um podcast, virou um cortezinho, nós postamos nas redes sociais e não imaginávamos que iria acontecer nada. O TikTok era uma rede, para mim, nova, eu tinha, sei lá, 300 seguidores, e naquele mesmo sábado, já bateu 1 milhão de visualizações, grandes portais do Instagram repostaram, e aí, depois disso, vem a história que você já conhece, tal, que aí já traz uma nova, um novo conteúdo, uma nova editoria da nossa atuação nas redes sociais, que aí é o nosso dia a dia como família, menos profissional, menos o que eu sou como profissional, e mais a nossa interação como família. O que eu percebo é que isso é uma realidade para alguns profissionais, mas para outros, normalmente, profissionais do rádio, da televisão, da área médica, enfim, a rede social é uma extensão do trabalho. No meu caso, acaba não sendo mais. A rede social é um conteúdo completamente diferente do que eu faço aqui hoje, porque as pessoas têm uma curiosidade para saber qual que é a nova história da Luísa, qual é a nova interação entre ela e a mãe, entre ela e o pai, tá? Então, acabou que o rádio ficou um pouco de lado. Vez por outra ele aparece, mas agora já tem uma outra realidade ali nas redes sociais. Mas, claro, isso acho que também te ajudou a ver a dimensão, né, que pode chegar às redes sociais com É toda essa impressionante. exposição, né, que aconteceu. E imagino que dentro da rede, todas as emissoras, você tem um cuidado, né, de ajudar o pessoal, os profissionais todos a utilizarem. Eu não sei se vocês têm essa conversa aí com os profissionais também, de como utilizar, esses canais, seja pessoal, profissionalmente, dentro da emissora, fora da emissora. Vocês têm essas conversas aí também? Nós temos essas conversas, evidentemente a liberdade, a decisão, o livre-arbítrio acaba sendo do profissional, mas a gente sempre chama para uma reflexão, né, da importância de se ter noção do peso, da associação que existe, né, da imagem do profissional com a imagem da empresa. O seguidor, ele muitas vezes, ele liga uma coisa à outra, né? E muitas vezes ele se frustra quando o que é apresentado do ponto de vista pessoal é muito diferente do que é apresentado do ponto de vista profissional, né? Então, não que um profissional da comunicação não possa ou não deva fazer certas coisas, não é isso. Mas é aquela história, né? Tendo um bom senso, ele vai saber lidar com aquilo de uma forma melhor, mais assertiva e que traga também resultados positivos, tal, né? Qualquer pessoa, na minha opinião, que usa as redes sociais precisa ter esse bom senso, esse critério, esse cuidado, né? Ali não é a janela da vida, né? É necessário ter esse filtro. Porém, novamente a gente destaca, os nossos profissionais têm a liberdade total, mas sempre há uma conversa, sempre há um encaminhamento, uma orientação do tipo, olha, o posicionamento da empresa não é esse, se você decidir agir assim, por favor, deixa claro que é uma opinião sua, não é uma opinião da emissora, da rede, assim por diante. Mas acho que hoje as pessoas também já meio que têm essa maturidade, os profissionais também da comunicação acabam tendo esse filtro também, né, que é importante em todas as áreas, né? Sim. Mas na atuação da comunicação, de fato, é determinante. Acho que está todo mundo aprendendo junto, né, com esse É, crescimento todo, né? pois é, nós temos um fenômeno agora, um termo agora, que é bastante conhecido, que é o cancelamento, né? Então, os profissionais de todas as áreas têm esse essa receio. possibilidade aí. Exatamente. Sim. E Arthur, para a gente finalizar, eu queria que você me contasse para você como é que está impactando na tua rotina diária dentro da rádio, toda essa exposição se mudou para você alguma coisa ou não? E a tua relação com os ouvintes, né? Porque você grava Uhum. um podcast, né? Que você já me contou. Sei que tem todo um trabalho diário, recebe artistas aí, tem esse trabalho bem grande de receber artistas aí, né? Que é uma característica, eu sei, da emissora, da rede, né? No caso.
Isso mudou com essa exposição maior que você recebeu com essa tua brincadeira que virou uma coisa mais séria com a Lulu? Olha, muda muita coisa e muita coisa não muda nada, né? O que não muda nada? As nossas rotinas como família, a nossa maneira de enxergar o mundo, a ciência de que essa possibilidade de chegar até a casa das pessoas, pessoas de todas as partes, até brasileiros que estão em outros países, tal, que precisa ser feito com uma responsabilidade, tal. Então isso não mudou, né? E também não mudou a certeza que nós temos de que esse carinho, essa é, atenção, né, que as pessoas estão dando, muitas curtidas, muitas visualizações, entrevistas como essa, elas representam uma atenção momentânea. A gente não sabe até quando isso vai durar, né? Então, isso para nós é muito tranquilo. Eu não sou uma outra pessoa, a Luísa não é uma outra pessoa, a Maju não é uma outra pessoa depois desse sucesso nas redes sociais. Então, isso não mudou. Agora, evidentemente, outras coisas mudaram, né? Por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de falar com você, né? Talvez nós falaríamos em outro momento, ou nesse momento mesmo, mas uma outra pauta. Então, isso mudou. Nós fomos convidados para participar de entrevistas em outros programas de TV, portais, pessoas também que têm muitos seguidores nas redes sociais passaram a nos seguir, a interagir, assim, grandes portais repostam. Quando a gente sai na rua também é reconhecido. Tudo isso é uma diferença que antes não existia, né? O cara do rádio, ele não é reconhecido a não ser pela própria voz, né? Então, passei a ter esse tipo de reconhecimento, que para mim, assim, também é uma coisa muito... Eu fico contente, fico feliz, mas nada que mude a minha personalidade, a maneira de enxergar a vida. Passa a ter também uma outra atuação profissional, né? A partir das possibilidades de publicidade, monetização a partir das visualizações. Então, tudo isso traz uma outra atuação, né? Que é parecida, por exemplo, Juliana, com um profissional do rádio que de repente se capacita, se gradua e passa a dar aulas, né? Então ele está ali na rotina do rádio, acompanhando a emissora que ele trabalha, mas também dá aulas. Então ele tem uma renda adicional, a renda familiar muda. Isso mudou para nós também. Hoje nós somos demandados por marcas, empresas conhecidas, fazem publicidade com a gente. Mas em suma, mudou no sentido de ser reconhecido mais do que antes, mas não mudou no sentido de mexer com a nossa essência ou de achar que isso é algo que nos torna especiais. Não, somos uma família muito normal, mais normal possível. A Lulu é uma criança, uma bênção de Deus, mas como todas as crianças, ela tem as dificuldades, ela tem a graciosidade, não é diferente de nenhuma outra, né? Então, nesse sentido, isso é muito claro para nós. Mas eu fico feliz de ter a oportunidade, por exemplo, de conversar com você e com a ERP. Muito legal, muito bacana, porque a gente vê, né, um profissional com bastante consciência do trabalho que faz e consegue dividir, né, essa questão pessoal da profissional e ainda é uma forma de ajudar o pessoal que está começando a querer explorar esse mundo, tal, né, e utilizar os canais de forma responsável que agregue, né, ao rádio. Isso acho que a gente é sempre o que a gente tenta trazer também para todos os associados quando traz formações, inclusive relacionadas a isso, né? Isso é bacana. Ah, obrigado. Eu acho que se eu puder deixar uma dica para quem de repente tem aquela ansiosidade de ter melhores resultados, de porventura ter mais seguidores, mais visualizações, seja na sua empresa, na emissora, ou seja, como pessoa física, o perfil pessoal, a dica que eu dou é o seguinte: faz o que é você, seja você. Se 10 pessoas curtirem, se 100 pessoas curtirem, aquelas pessoas estão ali por você, né? Muitas vezes a gente tenta seguir um modelo, muitas vezes a gente tenta seguir uma atuação de alguém, mas aquela história daquela pessoa. E eu não me esqueço, eu não tenho a menor pretensão de deixar de lado o fato de que eu sou um profissional do rádio. A minha carreira pode seguir um outro caminho, porque isso não depende só de mim, depende da empresa que eu trabalho, depende dos rumos do nosso meio, do mercado em que a gente está. Mas também isso é uma coisa que às vezes pode fugir um pouco da mão. O interesse de atuar no digital, eu percebo que às vezes alguns estão deixando de comunicar, deixando de falar com aquele público que é o seu público cativo, que são os ouvintes do rádio, que são os telespectadores, as pessoas que já te acompanham, né? Aquela história, às vezes, para conquistar novos públicos, você pode perder aquelas pessoas que estão com você há muito tempo, né? Então, a dica que eu dou é simplesmente faça o que você faz,
Coloque o que você acredita, seja do ponto de vista pessoal, familiar ou profissional, que os resultados vão vir. Tá ótimo, Arthur. Muito obrigada aí pela tua disponibilidade. Boas férias para você. Um beijo para Lulu, para Maju. E a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês, seja aqui no Radinho ou seja nas redes sociais. Muito obrigada. Que honra, obrigado. Prazer enorme falar com a ERP. De fato, uma associação muito importante, moderna, inovadora, um exemplo, né, para todas as demais associações. Um carinho especial porque é o Paraná, minha terra, minha família toda está aí. Parabéns a todos os associados, a todas as emissoras que fazem parte dessa associação tão especial. E obrigado, Juliana, pelo seu convite. Um abraço aí, conta sempre comigo. Obrigado pelos votos de boas férias. Agora eu vou descansar um pouco. Tá certo, Arthur. Obrigada mais uma vez. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Valeu.